Falando então, né, especificamente com relação à prestação de contas, que é o foco principal. A ideia até agora era que vocês tivessem uma noção dessa migração, né, dessa modalidade, que começou como TE, passou por TEV e hoje é convênio simplificado. E vocês vão ter prestações de contas para analisar dentro dessas 3 aplicações. Aqui eu fiz um comparativo do que era solicitado, que deveria ser apresentado como TE, do que deveria ser apresentado na prestação de contas como TEV, e também o que deveria ser apresentado em prestação de contas hoje como convênio simplificado. De todos os documentos, né, que vocês vão ver aí, tem balancete, nota de empenho, nota de liquidação, medição, nota fiscal, acervo fotográfico, RT, comprovante de contrapartida, né, que também precisa ser, embora esse valor vocês não enxerguem dentro do sistema, ele está no processo, tem que estar no plano de trabalho, e a prestação de contas também desse valor é apresentada conjuntamente com o que ele está apresentando da execução do objeto. Então, para vocês terem uma ideia, o que modifica principalmente, né, é que a gente não tem um instrumento, né, nos 2 primeiros modelos, a gente não tem isso, a portaria era o instrumento legal. A gente tinha um laudo técnico que era pedido, só que nos 2 primeiros exemplos, o laudo técnico era um documento expedido pelo município e que ele que assegurava a veracidade, né? O concedente ele não ia em loco, não tinha essa verificação, essa necessidade de vistoria. Já com o convênio simplificado, esse laudo técnico, né, ele deve ser apresentado para todos os casos, contudo, para as transferências, né, de obras que o valor seja acima de 1,5 milhão, também é exigido a vistoria em loco. Então, isso foi um diferencial que a gente não tinha antes, né? Então, nesses casos das obras, por exemplo, de uma obra de 2 milhões, o laudo técnico ele vai ter que vir também, né, do município, mas o analista, né, vai demandar de uma expedição para fazer essa vistoria. Pode falar. Pode saber, assim, por que no convênio simplificado, no sistema não tem a contrapartida? Então, quando a gente pegou o módulo, ele não tinha isso previsto. E não tinha previsto por quê? Porque a contrapartida para a questão de transferência especial, ela não era exigida. Diferentemente do que a gente tinha antes no convênio 127, em que a concedente até poderia fazer, né, a dispensa, desde que motivado, a gente tinha ali aquela questão do IDHA e a exigência, né, dependendo ali, tinha os requisitos específicos para a questão da contrapartida. Em transferência especial não tinha. Ele só teria que apresentar uma contrapartida se a proposta dele fosse superior ao valor autorizado pelo Estado. Então, inicialmente, o que eles desenharam é que não, olha, não precisa. Se precisar, durante a execução, ele vai comprovar, mas não apareceria no sistema. A gente, né, dentro desses desdobramentos que teve, hoje, a gente verifica que quase 90% dos casos a gente vê a presença da contrapartida, né? Então, a gente já está estudando, um dos RCMs, a gente visa colocar esse campo lá dentro. Ele é um campo que a gente vai mexer em várias etapas, né? A gente não que assim, já teve pessoas que chegaram para a gente citando essa necessidade, falando assim, mas é só colocar um quadradinho lá e botar o valor da contrapartida.
quem trabalha, né, CGE trabalha com questão de desenvolvimento de sistemas, assim, não é simplesmente colocar um campo lá, né? Cada campo, ele tem regras de negócio por trás, ele tem aspectos de contabilidade, tem uma série de amarrações que a gente tem que fazer. Então, assim, a gente está, sim, nas melhorias pensadas, pensando em incluir isso para ficar mais transparente ainda, né? Se não tiver contrapartida, o campo vai estar zerado, mas se tiver, a gente vai ter isso de uma maneira mais clara para quem analisa, para quem visualiza ali as informações. Então, continuando aqui, a gente tem todas essas questões. Lá no início também a gente não tinha a conciliação bancária, que foi um documento que foi inserido posteriormente. Vocês vão ver que depois a gente até tem um modelinho para fazer essa conciliação, que a gente disponibiliza até para vocês como orientação geral. Na portaria está escrito exatamente da mesma forma que na lei quanto à conciliação bancária. Conciliação bancária quando for o caso. Sim, quando for o caso, porque assim, vão ter casos que vocês não vão precisar, né, fazer esse tipo de demonstração. O que na prática a gente acaba fazendo lá? Até para poder fechar, a gente pensa numa prestação de contas, às vezes, de 5 parcelas, em que a movimentação começou lá em 2021. A gente tem casos, por exemplo, que a contrapartida acontecia pelo Finisa e que a conta, além de ser só a conta exclusiva da transferência, que isso também é uma obrigatoriedade, né, ser uma conta de movimentação única e exclusiva para cada convênio simplificado. Quando tem esse tipo de contrapartida, a exigência do convênio, né, com a Caixa é que seja uma movimentação exclusiva pela conta da Caixa Econômica. Então, a gente tem, às vezes, 2 contas bancárias com movimentação de recurso para executar. E se tu acaba não solicitando e não fazendo essa conciliação bancária, tu não consegue fechar. Tu não consegue apurar a questão de rendimentos, não consegue fechar realmente os valores que teriam que ser devolvidos. Então, a ideia é que venha deles para facilitar a análise e que vocês façam, né, sempre que possível, a de vocês, para que vocês também tenham clareza do que estão analisando e aprovando. É que eu não tinha entendido por que um tá assim e outro está não, se nas duas legislações são iguais. Tá? Na questão da TE, não se tinha a obrigatoriedade da conciliação, né? Da TEV a gente já tinha no próprio checklist dos documentos que deveriam constar. E daí também no convênio simplificado, ele é um dos documentos que precisa. Aqui a gente tem também a situação da certidão, né, nacional de obras. Como a gente não tinha análise preliminar, não se tinha então a solicitação dessa certidão e só se solicitava a CND no final, né, na prestação de contas. Pode falar. A gente vai ter que olhar o convênio simplificado, assim, todos os convênios simplificados pela lei 19.093/2024, ou a gente vai ter que olhar os convênios simplificados verificando o ano? Então, a nossa sugestão, até porque tem que ver como é que foi feito a execução, né? A tramitação desse convênio. Convênios que foram totalmente executados, né, durante a vigência somente da portaria, a orientação é que seja utilizada a portaria. A gente até ficou na dúvida, né, em virtude até da questão da inconstitucionalidade, da aplicação das legislações anteriores. Mas, na decisão do Supremo, ele teve a questão da modulação, em que foi aplicado, embora o Estado tenha feito a questão da conversão de tudo para convênio simplificado, mas foi autorizado na modulação a continuidade das transferências em andamento. Então, considerando isso, a gente indica que seja observada, então, o que foi a legislação durante o período da execução. Vão ter casos que talvez começaram como TE e foram convertidas para transferência especial TEV. Nesse caso, a gente indica que seja utilizada da conversão.
Se foi convertido até o convênio simplificado, usa do convênio simplificado, que seria, vamos dizer assim, a mais completa, né? E até com relação à questão das fiscalizações, principalmente no caso de obras, é que a gente vai ter um pouco mais desse cuidado, porque a gente vai ter a questão da fiscalização logo que não tinha antes. Então, a gente só pede para que seja observado isso. Mas os casos que eles migraram, a gente sugere que seja utilizada a legislação do último instrumento, no caso, se foi o convênio simplificado. O que, na prática, em termos de documentação, não muda praticamente, né? São os mesmos documentos. A única questão que a gente tem essa é a questão, então, da apresentação da CNO que não tinha, conciliação bancária, e a questão da visita em loco, né, que o laudo era somente um laudo que era apresentado pelo beneficiário. Ainda nesse sentido de a gente poder ter o nexo de causalidade mais concreto, vamos dizer assim, se for uma legislação anterior em que não tinha a necessidade de fiscalização de obras, nós, como prestadores de contas ou como analistas, podemos solicitar essa fiscalização para a gente ter certeza de que teve o nexo de causalidade, realmente foi feito o objeto do convênio simplificado, vamos dizer assim, ou não, a gente tem que só aceitar a legislação e a gente não pode pedir essa fiscalização em loco. Olha, o que eu entendo, né, e o que a gente acaba talvez fazendo lá, assim, se vocês analisando toda a documentação, verificarem que há indícios e que a própria documentação ela é frágil com relação à comprovação da execução, em todas as legislações, eles deixam claro que poderá ser solicitado pelo concedente a qualquer momento, qualquer documento que dê suporte, né, a essa questão. Então, se vocês sentirem, sim, necessidade em qualquer uma delas de algo suplementar, tem na legislação e tem no próprio instrumento, vamos dizer assim, diretrizes que fazem que deem esse suporte para vocês solicitarem documentos complementares. Já pegando o gancho na pergunta dele, no caso de transferências que envolvam obra, agentes de setoriais que não contam com apoio de engenheiro e tal, a gente só vai remeter para si em caso de necessidade de vistoria ou de todo modo tem que passar pela mão de um engenheiro o processo? A ideia é que vá para eles, né, e que tenha a delegação de um fiscal de obra quando precisar da vistoria em loco. Só porque eu penso que vão vir documentos de cunho técnico que a gente não vai ter habilidade para analisar, né? O que a gente acaba fazendo lá? A gente tem a sorte de ter alguns engenheiros na nossa equipe que acabam dando esse suporte, né? Mas é o que eu acabei de falar, assim, caso vocês se deparem com situações que a própria documentação, né, ela é muito complexa, de uma obra um pouco mais complexa que não possa ser verificada pelas medições, os contratos apresentados, cabe talvez fazer pedir um auxílio de um engenheiro para fazer a avaliação dessa documentação mais específica. Claro que vão ser obras de valores menores, mas a gente sabe que às vezes, né, uma calçada, alguma coisa assim, pode ser que tenha alguma irregularidade ou alguma inconsistência que talvez ao olhar de um leigo não seja verificada, né, e que talvez com um olhar mais apurado de alguém experiente, talvez consiga verificar, e nada impede vocês pedirem apoio e a manifestação deles com relação a essa questão das obras. Sim, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Aqui já foi apresentado, né, nos dias anteriores, mas aqui é mais ou menos para mostrar para vocês a telinha do realizar prestação de contas lá no situação credor. Então, vocês podem, obrigatoriamente, tem que informar a unidade gestora e ali no pontinho de interrogação da prestação de contas, vocês podem clicar
e vocês vão ter os campos para fazer a consulta, pela nota de empenho, pelo credor, pela parceria. No listar prestação de contas geral, tem uma abinha lá no final que é transferência especial. Então, vocês de posse do número da transferência especial, vocês indo lá na consulta, vocês podem ver todas as prestações de contas vinculadas àquela transferência especial, o que vai facilitar para depois vocês fazerem o lançamento aqui nessas telas. Na próxima telinha, então, são os campos de lançamento, né, do registro. A data da prestação de contas, que vocês vão precisar fazer o preenchimento, que é a data que vocês estão fazendo o lançamento, né, ou da entrega, ou do própria análise, ou da diligência. Aqui vamos dizer assim, dou um alerta para vocês, porque diferente do que acontece lá no módulo de transferência, a gente coloca em diligência, tem que mandar o processo para o núcleo ou, né, um e-mail, e daí vocês podem startar como é que vão fazer isso, né? A gente lá acaba mandando e-mail, porque não é disparado e-mail automático, diferente do que acontece lá. Então, a gente acaba pegando os contatos do concedente, manda um e-mail, anexa no núcleo, para que o núcleo faça os contatos, então, com o município, para que ele atenda a diligência. O prazo da diligência, a gente coloca ali, né, tem essa questão, mas ele não volta automático, diferentemente do que acontece lá. Então, coloquei 15 dias. E não voltou do núcleo, ele vai continuar em diligência até que esse processo volte para vocês, para que vocês façam a alteração em reanálise para poderem dar continuidade. Então, o ideal é que vocês façam o monitoramento, né, em paralelo, porque o sistema não vai trazer de volta até para vocês verificarem se realmente precisam estar cobrando do município, olha, vocês não estão atendendo. Ou podem até, a gente já teve casos de município que pediram mais prazo, né, desde que justificados, mas isso não é uma opção automática, então vocês precisam monitorar em paralelo essa questão dos prazos. O número do processo aqui, o que a gente, né, como eu falei, é o mesmo processo da concessão, então ele não é um processo específico apensado, individualizado, ele é o mesmo processo que estava sendo executado toda a transferência. Aqui rapidamente, né, dentro das situações, a orientação é que eu acredito que no caso de vocês a maioria já esteja na situação entregue, mas caso não esteja, a orientação é que seja colocado em entregue somente quando realmente do recebimento dos documentos pelo SGPE e o processo esteja com vocês. Porque é com essa funcionalidade que, se por um acaso ele estiver bloqueado no DART, ele fica desbloqueado pela questão da não entrega de prestação de contas. Então, já aconteceu conosco, por exemplo, do município mandar parcialmente a documentação, e documentações que mesmo que a gente colocasse em diligência não tinha como a gente ter uma noção da execução, e daí o fato de a gente colocar como entregue já faria com que ele seria desbloqueado, e o que para muitos municípios é um sossego. Então, para a gente cobrar depois de diligências, a gente já teve casos que a gente está, às vezes, com um ano, né? Com situação de vai e volta, de cobrança, de diligência. E daí vocês vão se deparar, porque na prática, o que a gente acontece, né? Vocês vão verificar que muitos municípios tiveram troca de gestores. E daí o que a gente escuta muito mas isso não é de minha responsabilidade. E daí a gente tem uma dificuldade imensa de fazer com que o gestor atual responda por aquilo que estava lá, né, dentro da obrigação da entidade município. E aqui a gente daí, infelizmente,
quando ele assume o ônus e o bônus, né? Então, ele tem sim que responder por essa prestação de contas, infelizmente, né? Embora não tenha sido ele que tenha causado, e a orientação que a gente fala é que se tenha realmente algum tipo de irregularidade, que seja apurado administrativamente, né, dentro do âmbito municipal, mas que isso não exime ele de responder à prestação de contas. A situação, então, depois de entregue, vai para análise. A gente não tem um prazo, tá? Diferentemente do que a gente tinha antes no 127, um prazo para análise, mesmo porque, né, a gente tem um gargalo bem grande aqui na legislação, não foi colocado nada disso. Se toda a documentação precisar, né, de algum ajuste ou faltou alguma documentação, pode ser colocado por diligência. A gente indica que todas as movimentações que vão acontecer via SGPE em paralelo sejam refletidas aqui. Então, botou em análise, botou em diligência, coloca no sistema. A gente já viu entidades concedentes que botaram a prestação de contas na situação de diligência, mas só foi o processo, não foi no sistema, ela continuava em análise. E depois vocês vão verificar que a gente tem um histórico de todas essas datas e de todos os parâmetros. E no caso de uma irregularidade, né, a gente tem isso como a nosso favor, no sentido de contar com quantas diligências vocês indicaram, quantas ausências de fundamentação, né, que motivaram e o tanto de tempo. Então, assim, é bem importante que os registros sejam feitos, o que vai dar embasamento para procedimentos administrativos posteriores. As baixas, né, baixa regular ou baixa regular com ressalvas, então, elas já foram até explicadas aqui anteriormente. Então, se tiver tudo certo, faz a baixa, né, regular. Um ponto aqui importante nas situações de baixa, tá? Que é uma sugestão nossa da diretoria e uma prática nossa. Diferentemente do que acontece quando vocês fazem uma avaliação técnica no módulo de transferência, a baixa ela não aconteceu com a análise de vocês. O técnico coloca como irregular ou coloca como aprovado, isso não tem impacto na questão da baixa de responsabilidade. A baixa de responsabilidade ela só acontece com a ação do secretário e no parecer final dele. Quando ele faz o parecer secretário, paralelamente é feita a baixa aqui no situação credor. Só que as nossas ações aqui já são as ações de baixa diretamente no ação credor. Então, o fato de vocês baixarem aqui já é a etapa final. Vocês não têm mais aquela questão de voltar, já é a baixa de responsabilidade. Então, a nossa orientação é que essa ação de baixa e a ação de irregularidade seja feita após o parecer do controle interno. A gente já teve situações, como o Francisco comentou, em que a análise do nosso técnico não apontou irregularidades e o que o nosso controle interno acabou diligenciando. Então, imagina se por um acaso já tivesse sido baixado, eu já não teria mais condições, né? E depois de colocar baixa, a gente não consegue mais voltar na outra situação. O irregular eu até consigo, né? Porque eu posso ter aquela situação sanada e ter uma reavaliação, mas o baixa é baixa. Eu somente conseguiria fazer a alteração disso por demanda. E o que a gente não quer é um número enorme de demandas sendo abertas para corrigir uma situação de baixa que realmente não era baixa, né? Tudo isso envolve custo para o Estado, cada demanda aberta, então a gente pede que essas avaliações finais sejam feitas com bastante cautela, principalmente aqui nesse caso das transferências, em que a ação da análise final de vocês impacta na baixa definitiva ou no bloqueio definitivo do beneficiário. Vocês vão ter também todas as opções, né, de irregularidade. As ações de vocês se colocando, né, e se verificando a ausência de comprovação,
não atingimento da finalidade, vão ser observadas as mesmas orientações que a CGE já tinha passado com relação a essas situações, né? Então, todas elas são possíveis de serem revertidas, né? Caso depois seja comprovado, mas se vocês constatarem qualquer uma dessas irregularidades, vocês têm essas opções, então, de irregularidade para selecionar. A gente orienta, né, ali eu coloquei, né, que além do parecer do controle interno, a gente pede também lá na Secretaria da Fazenda a manifestação do secretário, que é quem faz, né, a baixa nos outros casos, porque a responsabilidade, então, pela baixa final é do dirigente máximo do concedente. Então, como a gente já está fazendo a ação final, o embasamento de vocês, o ideal é que seja feito com base no controle interno e do próprio secretário ou presidente, né, no caso da fundação. No caso de tomada de contas especial, né, ele tem aquelas situações ali, porque as ações que a gente faz de baixa depois que vem de uma tomada de contas, elas são realizadas diretamente no situação credor, quando nos casos em que precisa ser feita a baixa, né? Então, praticamente, a não ser que vá para essa situação, mas eu acho que vocês não vão acabar fazendo essas ações porque vão ter que passar primeiro para os procedimentos administrativos, tem uma série de etapas até chegar realmente nessa fase de tomada de contas. Aqui a gente tem, a gente desenvolveu lá na Secretaria checklist de orientação para todas as manifestações e todas as modalidades. Então, vocês vão ter, se quiserem, né, esse material está disponível lá na pasta do Fundo Social, dentro do site da Secretaria da Fazenda. A gente tem, então, um modelo tanto para transferência especial, na sequência a gente tem um pode passar, Edson, tem um para TEV, que praticamente é a mesma situação, e temos um para convênio simplificado. Os três modelos eles são muito parecidos, mas eles vão estar de acordo com a regulamentação de cada período. Você vai disponibilizar essa apresentação para a gente? Eu posso disponibilizar, pode deixar com vocês e daí assim esse material também pode, depois se a gente conseguir um tempinho eu posso mostrar onde é que está lá no site, mas também o nosso contato também está à disposição para vocês pedirem qualquer, né, desses documentos. Na sequência, a gente tem aí a questão das restrições, quando pode, para vocês apontarem, né? E a conclusão no caso de aprovação e a conclusão no caso de readequação. Essa conclusão, dentro do checklist, ela é uma exigência da própria legislação, tá? A legislação, ela pede que tenha manifestação conclusiva do técnico na prestação de contas. Então, já teve casos de ir e voltar porque não tinha manifestação expressa pela aprovação ou pela reprovação. Esse aqui é um modelinho de conciliação bancária que a gente acaba utilizando lá na secretaria. A gente também tem ele em Excel disponível para que, se vocês queiram utilizar. Então, ele já está formatado com fórmulas, então ele é bem didático e eu acho que vai ser um instrumento que vai auxiliar bastante vocês. Acho que a minha parte era isso aí. Obrigado, tá?